Boa tarde, pessoal. Eu ando meio sumido. Primeiramente, quero deixar aí um feliz ano novo para todo mundo. Hoje já é dia 4, já estamos em janeiro. O ano está começando e eu quero fazer algumas análises aqui. Espero que todos se encontrem bem, todo mundo tenha passado e tenha tido um ótimo final de ano. E eu quero passar algumas análises aqui com os pontos de vista sobre esse ouro, do que a gente pode esperar ele aí nos próximos dias. A gente teve algumas situações que aconteceram recentemente. A gente teve a prisão do Nicolás Maduro. A gente teve é, alguns eventos de finais de ano, né? A gente teve presença de Gap aí no mercado. Eu acredito que a gente não teve mais nenhum outro dado, nenhuma outra notícia que tenha interferido no mercado. Quero dar uma olhada aqui para essa semana que a gente vai ter, mas acredito que não vai ter nada. Vamos ver. Vou colocar aqui a partir do dia domingo, então a partir daqui até aqui. Lá. Deixa eu filtrar aqui. Eu gosto de pegar somente os dados mais importantes, o resto eu simplesmente descarto. Muito bem, tem PMI na segunda-feira, meio-dia, feriado da Rússia, variação de empregos privados na quarta, na quinta, pedido de seguro-desemprego, que provavelmente vai trazer volatilidade. Ganho médio por hora trabalhada também, relatório de emprego Peiro. Então, Peiro ficou para a segunda semana, né? No mês da primeira semana a gente não teve Peiro, virada de ano, né? Tá, então vamos lá. Esse ouro, ele abriu aqui um gap, foi dia 2 do 1, dia 2 foi na sexta-feira. Então na sexta-feira ele abriu um gap, né? Um gap bastante considerável aí de 5 mil, mais ou menos 5.800 pontos, mais ou menos. E ele deu continuidade, né, na direção do gap, mas logo em seguida ele veio, corrigiu e fechou esse gap. E fechou dentro dessa consolidação aqui, né? Dessa nossa lateralização. Tá? Então o Gold está lateral nesse momento, né? Eu espero, né, que hoje também vai ter presença de gap devido ao que aconteceu da prisão do Nicolás Maduro. Isso daí influencia muito em questão econômica, né? Porque agora os Estados Unidos meio que controlam o petróleo venezuelano, né? Isso daí vai impactar diretamente no dólar, né? Se a gente tiver aí uma desvalorização do petróleo, a gente vai ver um dólar fortalecendo. Agora, se a gente vê uma valorização do petróleo, aí a gente vai ter um dólar mais fraco. E o dólar, ele, ele caiu, né? O ST, vamos ver aqui. Ele teve uma queda considerável. Vou ver no dia aqui, ó. Foi no dia 2, ó. Foi justamente no gap lá que teve no mercado, né? Foi justamente nessa data, ó, 2 de janeiro de 2026. A gente teve aqui uma grande queda do dólar americano, saindo de mais ou menos ali uns 5,53, 5,54 e indo para 5,43. Hoje ele tá a 5,42 e permaneceu lateral. Então hoje na abertura eu espero uma liquidez para a abertura desse mercado. Provavelmente esse mercado vai abrir estourando para um dos lados. Eu acredito que esse dólar ele pode voltar a fortalecer. Eu estou acreditando nisso. É, eu não acredito que vá, digamos, causar crise assim no sentido de medo do mercado. O mercado ficar apreensivo em relação a isso. Pode até ser que esse ouro suba, né? Mas nada muito relevante assim, não. Eu acredito que essa é uma notícia que vai impactar pouco o mercado por enquanto, até a gente ter
um cenário mais bem estabelecido do que está acontecendo aí no país vizinho, né? Então acredito sim na presença de gap. Pode ser que a gente tenha um gap ou talvez não, né? Pode ser que a gente só venha o mercado subindo com muita força. E vamos para nossas análises, né? A gente já falou um pouco sobre o que esperar, mas eu tenho alguns pontos de vista aqui, tá? Eu vou passar para vocês. Vamos pegar aqui, ó, esse preço onde o Gold, a última máxima, né? Onde ele bateu algumas vezes aqui, né? Não passou desse preço aqui. Esse preço vai ser o 45,50. É a máxima dele ali. Preço bola. Vamos jogar aqui para gráfico de 4 horas. 4 horas a gente tem uma média vindo aqui por baixo. Ela pode funcionar como uma região de suporte. Porém, a gente está dentro dessa lateralização aqui, né? O Gold já passou alguns dias preso. Então, aqui meio que para mim é um pullback, né? Que ele fez aqui. Fez essa alta. Fez um pullback aqui de correção. Ele fez uma quebra de estrutura aqui, né? Quebrou a estrutura de alta ali. E pode ser que próximos dias ele dê continuidade nesse movimento para baixo. Eu acho que esse Gold ele pode corrigir ainda mais um pouco, tá? Tô achando que ele pode vir mais para baixo e depois ele voltar a subir, né? Posteriormente. Mas por hora eu acredito que ele pode até vir um pouquinho mais abaixo, mas é importante ele perder esse suporte. Enquanto ele não perder, vou só fechar aqui. Enquanto ele não perder esse suporte aqui, ó, eu não acredito que ele venha mais para baixo. Primeiro eu preciso ter essa confirmação dele fechar abaixo e perder essa média móvel aqui também. Aí ele pode vir mais um pouquinho aqui embaixo, tá? É, falando dentro do cenário do intraday, né? Eu vejo isso, né? Eu vejo essa quebra de estrutura, correção desse pullback onde ele rompeu a máxima anterior, que a máxima anterior, na verdade, ela tá lá atrás, tá aqui, ó. Então a gente teve esse rompimento, o mercado voltou, fez pullback. E agora aqui nessa região a gente vai ver como é que ele vai se comportar. Se ele vai voltar a fechar abaixo dessa região aqui onde eu estabeleci essa linha horizontal aqui. Se ele fechar abaixo, ele pode voltar para dentro desse range. Talvez até buscar a média de 50, 60 períodos, que é essa amarela e a laranja. Ou até mesmo dentro daqui dessa LTA, né? Que também coincide muito com essa região do das médias, né? Nós temos também essa outra LTA aqui que ela já foi rompida, né? E aqui a gente vindo por mais intraday um pouco, a gente vê que o preço ele tá abaixo dessa região aqui de rompimento. Se a gente joga mais em cima ainda aqui, ó, a gente pega a partir desse ponto aqui, ainda fica mais interessante. A partir daqui, ó. A gente tem uma estrutura rompida, padrão. E a gente poderia dizer que o mercado buscaria esse tamanho aqui, a partir desse ponto. O que eu diria que ele poderia vir é próximo dessa região de fundo lá que a gente já estabeleceu, né? E próximo dessa média de 50 e 66. Então, tá coincidindo bastante o preço aqui nessa região, né? Vou apagar essas linhas aqui, vou deixar quase as marcações lá e essa daqui. Vamos subir o tempo gráfico aqui por semanal. Na verdade, vou manter aqui no diário por enquanto. Alguns meses atrás, mais ou menos de 2, 3 meses atrás, a gente fez a marcação dessa estrutura aqui, né? O mercado perdeu essa estrutura de alta. Ele gosta muito de fazer essas flags, né? As bandeiras. Pra mim eu chamo tudo assim, tá? Pra mim esses padrões de figura é tudo a mesma coisa. Triangulação, chama aí do que vocês quiserem, tá? Eu gosto de chamar de triangulação, tá? Então a gente teve o rompimento dessa triangulação, a gente teve esse movimento de expansão lá pra cima do mercado. Ele fez uma correção próxima aqui das médias. A gente pega aqui o tamanho desse movimento. A gente vê que ele foi próximo dos 50% da Fibo, próximo de regiões de média. E vejo novamente uma continuidade desse movimento, tá?
A gente pega a partir desse movimento, projeta isso daqui também. Agora a gente também está chegando próximo entre o 38 e o 50 aqui nessa região, só que um movimento mais fraco, né? Vamos subir esse time aqui. Eu quero pegar aqui algumas projeções. Vamos pegar desse ponto aqui até aqui, projetar, vamos ver. Aqui ele já bateu esse alvo, né? Vamos pegar um alvo um pouquinho maior, fazer a projeção. Ó, esse alvo aqui também ele já bateu. Então, esses dois movimentos aqui, tanto daqui quanto daqui, ele já bateu das duas pernadas. Agora, se eu for pegar a projeção aqui, ó, desse movimento, aí a gente já tem um movimento mais lá em cima. Tem um possível alvo lá em 4.902. E a gente vai ter um possível alvo também. Eu pegaria logo todo esse movimento aqui. Subir o time aqui. Lá em 5.240 pontos. $240, tá? Aqui, nesse gráfico mensal, eu quero fazer uma análise um pouquinho mais macro para vocês. Aí agora a gente já tá saindo do intraday, a gente tá indo pro macro, né? É interessante, do meu ponto de vista, a gente colocar uma Fibonacci aqui, desse movimento aqui, para utilizar como expansão de Fibonacci, tá? Desde que o preço do ouro surgiu até essa máxima aqui. E aí a gente tem alguns alvos, né? Vou até mudar a cor aqui desses alvos pra gente não misturar. Aqui é um alvo. Subir. Aqui, ó, 261.8 é outro alvo que ele já bateu, tá? Então eu não vou marcar aqui. E o próximo alvo, no meu ponto de vista, tá lá em cima. Lá nos $7.267. Então eu acredito realmente que o ano de 2026, esse ouro tem o potencial de bater lá em cima. E aqui eu tô falando de uma valorização de mais 58%. Desde que esse ouro começou a subir, aqui ó, dessa região, onde já subiu. Vou pegar aqui certinho, deixa eu ver aqui no diário, para mostrar para vocês. Aqui ó, desde que ele começou a subir, tá, desse fundinho aqui ó, até agora ele já subiu 37,5%, tá? 37,5%. E eu acho que ele vai mais, tá? Eu acho que isso aqui é só o começo de todo o movimento. Eu realmente acredito que ele vai mais. E a gente pegando aqui, ó, por esse gráfico do semanal, a gente pega aqui da ponta daquele triângulo lá que a gente fez, ó. A gente pega toda essa perna aqui, ó. Faz essa expansão a partir desse ponto, ó. Ele dá esse alvo lá, 5.240. Acho que seria um alvo bastante interessante. Vou até mudar aqui a posição. Vou colocar preço bola aqui. 240. Como alvo, possível alvo para operação. E 4.900 também eu acho que é um alvo interessante. 4.900. Aqui vamos passar um outro ponto de vista também. Aí só um segundo. Vocês podem ver que aqui, ó, realmente era um ponto de interesse, ó, nessa região institucional. Vamos para 4 horas aqui. Aqui, ó, essa região é uma região de interesse do institucional, o 161,8 da FIBO. Vocês podem ver que aqui teve entrada muito forte
da parte do institucional. Então a gente pode perceber que essa região de Fibonacci aqui, dessa projeção, desse preço aqui é muito forte, que era os 2.940. Isso já foi alguns anos atrás, né? Alguns anos não, meses, né? Alguns meses atrás, tá? O próximo alvo que eu digo que é muito forte é o preço em que ele tá, o 261,8, que é esse próximo preço aqui. Então, se ele romper essa nova máxima que ele fez aqui e fechar acima do 261,8 e fizer um pullback aqui de correção, essa região eu acredito que é uma região de interesse pro institucional, igual aconteceu aqui atrás no 161,8, tá? Então é um ponto de atenção aí para quem for operar comprado nesse ouro aí nos próximos meses, durante esse ano, tá? É um ponto bastante interessante. Vamos voltar aqui pro semanal, pro mensal, na verdade. O que realmente me preocupa, galera, turma, é a questão de o preço estar muito longe da média, tá? Então, por esse preço estar muito, muito longe mesmo da média, isso me preocupa um pouco, tá? Em algum dado momento, ele vai ter que voltar esse preço para média. Então, a gente vai ver uma correção muito grande desse ouro, tá? Porque ele subiu muito acelerado, muito estourado, tá? Mas no momento eu não vou estar tentando prever onde esse ouro pode começar a corrigir esse movimento de alta que ele fez. Eu acho que isso aí é um tema para um próximo vídeo. A gente tentar ver alguma projeção de Fibonacci aí que a gente consiga identificar algum preço onde possivelmente esse gold possa começar a querer fazer correções. Tá bom? É, por agora eu quero somente fazer essa análise de expansão, né? Do movimento que ele fez até agora. Se a gente for pegar aqui, ó, o tamanho desse range, né? E projetar aqui, ó. O ouro ele fez nos últimos meses, né? Só nos últimos meses. Uma valorização muito maior do que ele fez nos últimos anos, né? Se a gente for colocar aqui, não sei quantos anos faz que o ouro está inativa, mas faz muito tempo. Tá? Muito, muito tempo mesmo. E aí, nos últimos meses, a valorização que ele teve foi absurda. Absurda, absurda. Muito mesmo. Tá bom? Outra questão, essa região aqui pra mim, ela ficou com uma região muito forte, tá? Eu tô acreditando nesse preço aqui. Que é justamente a região de rompimento aqui desse triângulo, tá? Então, se o mercado de algum momento vier fazer uma correção mais abrupta, né, antes dele lateralizar, eu acho que ele poderia ser um retorno até esse preço aqui bastante interessante, bastante interessante mesmo. Meio que se formou uma região muito forte, né, nessa lateralização que ele fez aqui. Então seria um ponto bem interessante se a gente viesse para uma venda, né, a gente colocar um alvo aqui, uma operação bem mais longa, tá? Então esse é o meu ponto de vista. Por enquanto é isso. Eu sei que é um pouquinho complicado, é um pouquinho extenso o vídeo vai ficar, mas é necessário, tá, turma? Agora eu vou limpar aqui. Eu vou fazer somente essa expansão de Fibonacci aqui no mensal. Eu gosto de fazer esses testes, ó, porque realmente o preço ele bate, ó. Quando eu pego essa expansão aqui, ó, desse movimento, ó, que é mais ou menos onde começou ali, ó. Eu vim bem no passado aqui, bem, 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 bem mesmo.
aqui embaixo. O preço ele bate muito, né? Bate muito certinho. Ó, bateu aqui nessa região como alvo, né? Então se a gente pega, eu vou jogar mais essa expansão aqui, ó, mais para cima, jogar esse preço aqui mais para baixo. Ele joga essa região aqui como região de alvo e aqui também, ó. E aqui também, né, na última topinha aqui, ó. Então 61 aqui, o 261 aqui também seria. Acaba que ele se torna meio que um suporte aqui, né? O preço rompe aqui, volta nele, depois sobe, se mantém lateralizado aqui. Depois perde essa região, se mantém aqui dentro entre o 61 e 261. Fica trabalhando alguns meses aqui. Meses não, anos, né? E de repente ele rompe, essa região vira suporte de novo, vai lá em cima no 261, que já seria a expansão desse outro movimento aqui, né? Ok, a gente iria pegar um movimento menor, seria essa pernada aqui, coincide com essa região, e assim vai. Eu vou pegar aqui desde aqui desse começo e fazer a expansão aqui desse movimento. E daí se torna interessante aqui também, da região. Aí vai agora o 261, que é a região que ele bateu agora, nos últimos dias. E depois a próxima região, 423. E aí eu pegaria também agora essa expansão desse movimento aqui. Pegar desse movimento aqui, ó. Aí ele coincide com essa região agora aqui. Todos esses alvos são alvos interessantes, tá? Pra gente prestar atenção. A gente tá pegando a expansão de todo o movimento. Aqui já coincidiu. Aqui um pouquinho mais acima. E quando a gente joga para o um pouquinho mais para o intraday, vou tirar aqui essa Fibonacci, a gente vê que os preços onde ele bateu, né, a expansão de Fibonacci, foram realmente preços importantes. Aqui, ó, a primeira expansão de Fibonacci desse movimento aqui inicial foi aqui. Foi aqui nessa região e coincidiu. E a segunda veio foi aqui. Aqui também, turma, é um suporte, tá? Interessante. Onde ele perde esse preço aqui. E esse preço aqui é região de interesse do institucional. Então o institucional ele vai entrar comprado muito forte aqui nessa região. Vamos aqui em H4 para vocês terem uma ideia. Aqui, ó. Esse aqui é região de interesse institucional. Ele vai porrada para cima de novo. Ele volta, né, nessa região aqui de novo testar. Depois ele rompe, faz um boss aqui em cima e dá continuidade no movimento. Tá? Então também uma região de interesse. Vou voltar aqui pro semanal. Depois ele se lateraliza, né, dentro desse range aqui. Ele cria um range aqui de negociação. Interessante, né? Depois ele perde essa estrutura aqui, ele quebra, fecha abaixo. E aí ele monta um próximo range aqui embaixo. Já é um range bem maior. É bastante interessante também. Que ele já vai montar essa estrutura aqui.
Para cima, ele fez a expansão do próprio range, né? O tamanho desse range também coincide com mais ou menos o tamanho da média desse range aqui também. Coincide com esse movimento aqui de expansão desse movimento aqui, ó. Para baixo, coincide, né? E aqui para baixo, ele veio só metade do range, né? Ele não veio todo o range aqui, ó. Veio só metade desse movimento. E aí depois, né, a gente consegue perceber aqui também, ó, que essa região, ela continua sendo uma região de interesse, ó. A gente faz rompimento. Aqui eu até diria aqui para vocês, ó, a gente tem aquilo que o Gold gosta de fazer, né? E essas lateralizações aqui, e esses padrões de rompimento. E aí você vê que o institucional, ó, ele volta aqui de novo nesse preço, ó, zona de interesse. Daqui desse ponto, o ouro só sobe, começa a subir de uma forma muito violenta, né? E ele vai lá na outra região de interesse também, que aqui já seria o 261,8, né? Já seria essa outra região aqui de cima. E aí ele ficou lateralizado aqui durante um bom tempo, né? Um bom tempo mesmo. Isso aqui foi do período de 2019, se eu não me engano. Eu operei muito aqui dentro desse range aqui, o ouro, tá? Eu operei bastante. E aí a gente tem de novo essa região aqui como uma região de interesse. No momento que ele rompe essa estrutura aqui, ele começa de novo uma nova pernada de alta. Ele busca aqui também a próxima região. Só que essa região aqui ela já não foi uma região tão forte pro Gold, né? Porque o Gold vinha numa força muito grande de alta. Então meio que ele ignorou um pouco essa região, né? Ele até travou um pouquinho aqui, teve uma força vendedora aqui, mas logo em seguida ele já começou de novo a subir. E ele utilizou essa região também como uma região de interesse institucional aqui, tá? Para essa região. Então a gente tem que se atentar a esses pontos de Fibonacci, eles são muito importantes. E agora a gente está muito próximo novamente de um ponto de Fibonacci aqui dessa região, que aqui vai ser o 261, aquela expansão que a gente fez dos movimentos anteriores. Então, se o Gold fechar acima dessa região do 4.597 ali, próximo dessa região, fizer um pullback e voltar, uma região de interesse para compra.